Olá, boa tarde, boa noite. Ai, 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 tem que rir de mim mesma. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter bate-papo conversando sobre geobiologia alquímica. Sejam todos bem-vindos. Eu vou mostrar como que é um atendimento com geobiologia alquímica. Estou enviando convite, aviãozinho, para os meus contatos. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão vendo aí a tela do computador, é o relatório que eu monto na hora da sessão do atendimento com geobiologia alquímica. Para quem não me conhece, tá chegando agora, o meu nome é Cláudia Adriana Spoldaro, sou terapeuta integrativa complementar de mesas radiônicas. Trabalho com reiki, sessões de reiki, cursos de reiki, terapia floral, constelação familiar e as mesas radiônicas. E hoje eu estou vindo aqui para falar sobre a mesa radiônica da geobiologia alquímica, que é feita uma limpeza energética no campo das áreas da pessoal, prosperidade financeira e profissional, ambientes, processos judiciais, animais, relacionamentos, divórcio energético. Então, hoje a gente tem um campo bem amplo de mesas radiônicas, tá? E eu trabalho com uma delas, que é a geobiologia alquímica. Nos finais de semana, eu sempre faço a mandala coletiva, que é a mandala dos dragões. No outro momento, tem mais uma mesa radiônica que eu fiz o curso agora há pouco tempo. É novinha, tá saindo do forno, que é a mesa dos 7 arcanjos. Mas isso eu venho falar num outro momento. Então, hoje eu vim mostrar como é que é realizada essa sessão. Então, vocês hoje não vão me ver aqui, eu vou estar atrás da câmera, mas peço que, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sabe, envie aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, o que é a geobiologia alquímica? A geobiologia alquímica é uma mesa, então, como vocês viram ali, de radiestesia, mas ela também é uma terapia complementar breve, que atua nos campos dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Tá dando para vocês ver aí o computador? Depois eu aproximo um pouco mais ou aumento, tá? Então, o que é a nossa energia? Para a gente começar a falar de limpeza energética, de limpeza, de harmonização, o que é a nossa energia? Emoção, pensamento, sentimento. Quando algo não está bem na nossa alma, no nosso emocional, no nosso mental, no nosso espiritual, isso a gente vai ter alguns sintomas físicos. Então, a geobiologia alquímica, ela faz um diagnóstico energético espiritual no campo da área da vida pessoal, como eu já falei, prosperidade financeira e profissional, ambientes, relacionamentos, automóveis, empresas, processos judiciais, é bem amplo as áreas, tá? Então, a geobiologia alquímica, ela vai mostrar os desequilíbrios, ainda que mesmo inconscientes para a pessoa, fazendo essa limpeza, esse tratamento. Então, ela não cura as doenças físicas, ela vem para agregar, para acrescentar no tratamento médico tradicional, mas a pessoa ela recebe esse tratamento no campo da pessoal e espiritual. Então, é feito durante toda a sessão uma limpeza, um alinhamento. Então, a geobiologia ela vai mostrar a raiz do desconforto, tá? Essa aqui é uma geobiologia alquímica de uma cliente minha. Até tirei o nome dela daqui, ó. E é importante dizer que a energia da geobiologia alquímica vai ficar atuando no campo de energia da pessoa durante um período mais ou menos de 21 a 30 dias, tá? Ainda vai continuar fazendo os ajustes necessários durante esse período, porque eu sempre trago assim um comparativo, limpeza energética, harmonização, às vezes a pessoa tá há muito tempo
vibrando daquela forma, né? Então eu faço um comparativo assim como a nossa casa. Às vezes tem cômodos da casa. Vamos pegar o exemplo do banheiro. Um banheiro no inverno, né? Junta aquele mofo. E se tu não limpa com frequência, aquilo vai grudando nos vincos dos azulejos. E a mesma coisa, semelhante a isso, paralelo a isso, eu trago para nossa energia. Se a gente não faz uma manutenção da nossa energia, ela vai ficando suja, contaminada. Os nossos chakras vão ficando sujos e contaminados, tá? Então, como é que é feita essa sessão? Ela é feita, então, em cima. Quando a cliente contrata o serviço, né? O que eu preciso? Eu preciso do nome completo e data de nascimento completo. Então, eu abro a mesa, eu mando o dia e o horário que eu vou fazer o atendimento. Ela é realizada à distância, tá? A pessoa, ela não precisa parar o que ela tá fazendo, ela segue com a vida dela normal. E depois eu vou montando esse relatório que eu vou mostrar para vocês. E no final da sessão, eu envio esse relatório pelo WhatsApp para a cliente e vou enviando áudios. Explicando o que foi limpo, o que foi harmonizado, como é que é isso para ela, enfim, tá? Mas no primeiro momento, monta aqui a mesa, deixa eu chegar mais pertinho aqui para vocês verem, tá? Monta a mesa aqui, eu coloquei um papel simbólico aqui, não tem o nome de ninguém aqui, tá? Então a gente coloca aqui nesse papel o nome completo e a data de nascimento completa da pessoa, coloca aqui na flor da vida, nesse gráfico com um cristal em cima, e a gente tem um protocolo, tá? O que é esse protocolo? É um passo a passo, não é assim do nada, sabe? Eu vou lá, vou fazer a geobiologia alquímica. Não, tem todo um ancoramento de energia, uma meditação de ancoramento, e a gente tem um passo a passo que tá aqui nessa minha apostila. Claro que não é tudo isso, né? O passo a passo resumido tá aqui, nesses dois. Tem toda uma forma de proteção para antes de eu tenho que me preparar, meu campo de energia, preciso me centrar através de uma meditação, me proteger, porque a gente lida com energias muito densas, muito pesadas, às vezes coisa bem pesada mesmo. E eu vou estar contando aqui hoje durante o nosso bate-papo alguns casos clínicos, assim, do que acontece dentro de uma geobiologia. Então, quando é aberto esse campo aqui montado à mesa, eu vou seguindo esse passo a passo, né, esse protocolo aqui. Eu pergunto, tudo é feito com o pêndulo, tá, pessoal? Ó, esse aqui é o pêndulo, ele é um pêndulo de cristal, independente da cor. Daí eu sempre pergunto se eu tenho autorização para realizar esse atendimento. Então, se o pêndulo ele girar no sentido horário, agora sou eu que estou girando com a minha mão, tá? Porque na hora do atendimento ele vai girar sozinho, eu fico com a minha mão estática. Então, se ele girar no sentido horário, ele está dizendo que sim, ele está ancorando uma energia divina e positiva. Se ele gira no sentido anti-horário, aí ele está dizendo uma negação, um não, está extraindo energias negativas. Então, tudo aqui em cima, tá? E a gente vê em cima de cada símbolo aqui, né? Dentro desse protocolo, eu vou perguntando, fazendo as perguntas e vem em cima de cada símbolo. Cada símbolo desses aqui tem um significado espiritual, uma energia para fazer as limpezas e os ajustes. Mas quando eu chego aqui, né, para começar a fazer as limpezas e os ajustes, eu já fiz a verificação de quanto que está a energia da pessoa aqui nesses outros gráficos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Assim, um trabalho bem amplo, bem completo, tá, pessoal? Então aqui, ó, tem outros gráficos. Deixa eu mostrar aqui. Estão conseguindo ver? Tem outros gráficos aqui, tudo também vem com o nome da pessoa aqui. Vou fazer a medição de como que está o nível de energia da pessoa. Então, eu venho aqui com o pêndulo e pergunto, tá? Então, eu uso esses gráficos que estão aqui, tem vários nessa minha apostila aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Tem vários gráficos
que podem ser usados, sim, né? São usados na geobiologia alquímica, na mesa também dos 7 arcanjos, tá? Então, eu monto aqui, deixa eu abrir aqui, aí. Então, eu vou montando aqui, eu boto o nome da cliente, tá? Tá dando para ver? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Acho que dá. Vamos ver. Acho que sim. Então, eu coloco aqui o nome da cliente, a data de nascimento. Essa minha cliente tem 39 anos, é uma mulher, tá? Ela fez já 2 serviços comigo de geobiologia alquímica. Ela fez em maio e fez agora dia 8. Então, quando a pessoa dá uma continuidade no trabalho comigo, na sessão, né, nesse trabalho terapêutico comigo, eu sempre gosto de trazer como que estava antes e como que está agora, tá? Deixa eu tomar minha água aqui. Aí, todo mundo, como eu falei, né, a gente tem uma frequência energética, todo mundo tem energia. Então, essa frequência energética que vocês estão vendo ali, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais. Aqui, ó, dia 18 de maio, a energia no início. O que isso quer dizer? No início da sessão, estava 12 boves. É a medição da nossa frequência energética. Então, quanto mais baixa a frequência energética, mais cansado, mais pesado, tudo é um peso, tudo é muito lento. A pessoa tá sempre prostrada, tá, sabe? Tá se arrastando. Então, a energia tá muito suja, muito densa. Então, a energia da minha cliente estava em 12 boves. Isso é verificado nesse outro gráfico aqui de radiestesia, tá? Eu coloco o nome dela aqui, o testemunho que a gente fala, né? Esse testemunho aqui que tem o nome da cliente. E daí eu vou fazer a verificação com o pêndulo aqui em cima. Então, dessa minha cliente estava aqui embaixo, ó, 12 boves. E no final da sessão, isso lá em maio, né? No final da sessão, já subiu para 9.000 boves. Então, a energia ideal, uma frequência energética é acima de 8.000 boves, tá? Mas a gente abriu ontem essa outra geobiologia, né? Porque de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses depois, ela pediu para fazer de novo, né? Para fazer essa limpeza. Então, olha só, a energia no início da sessão estava 6.000 boves. Se a gente for ver, tá dando para ver ali? Sim, né? De 12 lá em maio, antes, até que eu saiba, ela não tinha feito nada, pelo menos comigo, né? Estava numa energia 12, por mais que passou 5 meses, ela não retornou para 12, se manteve em 6.000. Isso é uma coisa boa. Eu vejo que talvez realmente, eu acredito que realmente ela fez os temas de casa, né, que foram sugeridos para ela fazer. O que é tema de casa? Mudança de postura, mudança de pensamento, de sentimento e até às vezes de comportamento, tá? Então, no final da sessão, olha só, depois que eu terminei toda a sessão, a energia dela subiu de 6.000 para 7.000. Ainda é um pouco baixo, porque como eu falei, né, é acima de 8.000 boves, mas ela tá passando realmente, né? Depois ela me relatou, porque assim, quanto menos eu souber da vida da pessoa, melhor. Né? Depois eu mando os áudios e as pessoas sempre interagem comigo e ficam contando, bah, Cláudia, realmente faz sentido o que você falou, né? E foi o que aconteceu com ela, tá passando por uma situação de ter tomadas de decisões e que ela teve como que eu posso dizer, levou por surpresa uma notícia, né, que para ela estava tudo certo, e enfim, isso deu uma mexida na energia dela. Tá? Então, quais foram as percepções? Eu vou anotando aqui também, ó, quando eu acesso o campo dela, tudo à distância. É importante dizer que não é nada adivinhatório, tá? Essa ferramenta da geobiologia alquímica, ela não trabalha com adivinhação, tá?
porque tudo o que acontece aqui, que essa percepção, né, que eu senti um aperto no peito lá em maio e dificuldade de aceitar as coisas. Eu entrei no campo dela à distância e eu senti que ela estava sentindo isso, eu senti no meu campo de energia. Então eu venho aqui no centro, deixa eu baixar aqui. Eu venho aqui no centro, né? Eu confirmo com o pêndulo, venho aqui no centro e pergunto, né? Pergunto o que eu tô sentindo. Isso é verdadeiro? Realmente procede isso, desde que o pêndulo consiga me responder sim ou não. Como foi o caso aqui da agora em outubro, né? A percepção que eu tive algo que ficou difícil de digerir no plexo solar, no estômago dela. Então eu vim aqui e perguntei e responde, tá? Ele respondeu que sim, que era uma verdade. Então realmente o que eu estava sentindo era dela mesmo, né? Pra gente ter certeza do que a gente tá fazendo, por mais neutra que eu me mantenha, né? Mas às vezes a gente tem que confirmar realmente, tá? Então, aqui, outra coisa que eu verifico também, conexão com a mãe, tá? Nós, com a mãe e com o nosso pai, todos nós temos pai e mãe, tá? Então, a gente precisa ter um bom alinhamento com os nossos pais, porque isso nos ajuda a fluir, a prosperar. Quando a gente tem um bom alinhamento com a mãe, a gente tem sucesso na vida, sucesso na profissão, sucesso nos relacionamentos. Quando a gente tem um bom alinhamento com o nosso pai, a gente tem um impulso de agir, de concretizar, de fazer, a gente consegue ter mais coragem, a gente consegue cuidar melhor do nosso dinheiro, tá? Então, como a gente é filho dos nossos pais, a gente é 50% papai, 50% mamãe. Então, assim, a gente precisa ter esse bom alinhamento. Então, quando está desalinhado, é porque tem uma inversão de hierarquia, é porque talvez tenha. Às vezes a gente pode ser filhinha do papai ou filhinho da mamãe, ou às vezes a gente toma as dores de um e de outro, ou tenta excluir. Né? Então, são várias dinâmicas sistêmicas que, como consteladora, eu trago para dentro da geobiologia alquímica, justamente para que a pessoa comece a ter essa tomada de consciência. Nossa, né? A vida tá ruim, mas eu ando brigada com a minha mãe. Eu gasto demais, mas eu não conheço o meu pai, ou o meu pai traiu a minha mãe, enfim, N dinâmicas, né? Então, aqui no caso da minha cliente, lá em maio, ela estava 30% conectada com a mãe dela no início da sessão. E no final da sessão, ela ficou 70% conectada. Então, o que isso denota? Uma inversão de hierarquia, né? Se a gente for ver aqui, ó, em maio, conexão com o pai, ela tinha 70% de afinidade, então quer dizer o quê? Que ela estava 70% conectada com o pai dela, e no final ficou 30%. Conseguem perceber? Olha só, lá na mãe 30 no início, o pai 30 no fim. A mãe lá 70 no fim, o pai 70 no início. Gente, isso aqui dá uma inversão de hierarquia. E isso a gente consegue perceber, fazer fazer a verificação de como está a energia. Então, depois eu vou enviando os áudios e falando, né? Como é que tá isso para ti, né? Não sei como é que você vê o relacionamento dos seus pais, enfim, né? Vou contando, vou falando, vou conversando. Quando eu entrego o relatório de geobiologia, eu faço muitas perguntas para a pessoa, para instigar ela a pensar, a começar a pensar, não, para lá, só um pouquinho, mas olha o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Mas não para gerar uma culpa, mas para ela fazer uma reflexão de que todos nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, se eu estou agindo de uma forma, numa postura que não está sendo legal, isso vai gerar um efeito na nossa vida, tá? Então, olha só o que já melhorou aqui, né? Lá de maio para agora, a conexão com a mãe dela.
Então, provavelmente ela não me disse o que ela fez, mas eu acredito que ela fez alguns movimentos, né, em relação à mãe, porque já melhorou bastante, ó. Então, lá em maio estava 70% conectado, aqui já iniciamos a sessão com 55 e fechamos com 50. Perfeito, ficou muito bom, né? Aqui com o pai também, olha, 55% conectada, mas no final ainda ficou 40%, né, conectado. Então, isso me denota uma falta. Talvez, não sei se é a falta do pai ou essa falta é uma energia de escassez que tem no sistema, né? Então, foi o que eu percebi naquele momento. Quais são as emoções negativas que afetam a cliente? Então, tudo através desses gráficos que eu mostrei para vocês aqui, dentro dessa minha outra apostila, tem como ver quais são as emoções negativas que estão afetando a cliente nesse momento. Tem aqui, ó, dá para vocês ver, ó, aqui nesse gráfico aqui. Então, a gente faz a verificação quais são as emoções. Então, aqui no caso da cliente, o que estava afetando ela lá em maio era ódio, pânico, ansiedade, inferioridade, ciúmes, auto-julgamento, julgamento e raiva. Então, eu acredito que ela já resolveu muita coisa dentro dela, porque olha só o que apareceu agora em outubro. Só tinha pânico, que tá ainda aqui, ó, o mesmo aqui, até eu vou assinalar aqui, ó. Tem o pânico, deixa eu ver, ó, o pânico com o pânico aqui, ó. Tá vendo? Ainda tem isso, e tem a raiva. Ó, raiva, aí aqui também tem raiva, ó. Então, são sentimentos que ela precisa acolher dentro dela, mas que ao mesmo tempo ela tem que trabalhar uma abordagem para poder mudar isso, né? Porque senão acaba atrapalhando, certo? Tá ficando claro para vocês aí, pessoal? Pois vocês me dizem, tá? Tem pergunta? Me perguntem. Então, origem das influências negativas. Então, se tem todas essas emoções negativas, né? Da onde que vem isso? Então, também vem através de gráficos, foi verificado que foi vidas passadas e ambiente familiar. Então, ela tem muita ressonância ainda com essas situações. Então, partindo dali, a influência psíquica e energética. Então, eu comecei a fazer um detalhamento dessas influências negativas. Então, o ambiente familiar é agora, né? Então, da onde que vem isso? Então, a família tinha 40% de influência psíquica e energética no campo dela. Então, talvez ela validava muito o que a família fala, ela dá muita importância. Então, no final, ficou limpo, ficou zerado e veio uma seguinte frase para perguntar para ela: consigo separar o que é meu do que é do outro? Né? Essa ficou a reflexão, isso lá em maio. Outras pessoas, 30%, que ela tinha, né? Então talvez ela se deixava levar muito pela cabeça das outras pessoas, e também influência psíquica e energética dos seres de luz e dos seres das trevas. Então, olha só, deixa eu chegar mais pertinho aqui. Então, olha só o quanto que ela estava vibrando negativo. Os seres de luz, ela não tinha influência, não tinha entrada para a luz. Ela estava totalmente conectada com energia densa, negativa, olha aqui, dos seres das trevas, 80%. Então, foi feita a limpeza, os ajustes, tudo, né, através lá daquele passo a passo do protocolo, e daí no final subiu, então, conexão com os seres de luz de 0 para 70%, e daí ainda saiu a pergunta: como pode melhorar mais? Né? Então, fez ela pensar o que ela precisa fazer para levar mais, para chegar a uns 100%. Tá? Dos seres das trevas, então, foi limpo o campo e baixou, então, de 80 para 0. Mas agora, a influência psíquica e energética agora, olha só, a família, 80%. Vocês lembram? Olha lá, em maio, 40%. Então, subiu de maio, 5 meses depois, para 80%. Então, algo aconteceu na vida dela que levou ela a
dar mais atenção, talvez, para a família, deixar se influenciar pela família. E ainda no final da sessão ficou 5%, né? Então, ela precisa reavaliar essa questão familiar, tá? Porque o quanto isso às vezes agrega ou às vezes acaba atrapalhando, né? Porque, por exemplo, talvez a pessoa, não estou dizendo que é o caso da minha cliente, mas tem outras pessoas. Eu tenho um sonho, sei lá, vamos supor, né? Vamos viajar nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Esse é o sonho da pessoa. Aí ela fala para a família vai dizer, não, capaz que tu vai morar nos Estados Unidos, né? E a pessoa fica totalmente desmotivada, porque ela não vai poder realizar o sonho dela, porque ela não tem a permissão da família, né? Isso é um exemplo. Então, é importante sim, que nem eu digo para os meus clientes, avaliar a situação. Pode sim pedir opinião para outras pessoas, para a família, mas a decisão final é tua, sabe? Começar a separar o que é meu dos outros, tá? E a influência aqui, ó, vidas passadas. Daí, como deu aqui, ó, pessoal, repetido, ó. Eu achei muito importante trazer, né, o quanto então se repetiu de maio para cá, ela ainda está em ressonância com vidas passadas, então a gente precisa ver quantos por cento é essas vidas passadas. Então ela está 30% desalinhada, ainda em ressonância com situações de vidas passadas. Então, muitas coisas que ela vive no agora, ela só está reproduzindo, porque já aconteceu em outra vida. E ainda ficou 20%. Então, talvez ela vai ter essas tomadas de consciência, né? Para conseguir dar a volta, né? E eu sempre digo assim, olha, tô aqui, qualquer dúvida, você me pergunta, me envia mensagem, né? A gente pode estar conversando sobre isso, né? Para que eu possa te orientar da melhor forma. Influência psíquica e energética de outras pessoas, olha só, 5%, então já baixou, ó, de 30% lá, ela começou a filtrar e baixou para 5%. Subiu a questão familiar? Subiu, porque eu vou dizer assim, uma coisa que eu falei para ela, é mais fácil a gente conseguir lidar com a opinião das outras pessoas do que com a opinião da família, né? Então, por isso que baixou. E talvez assim, uma coisa que eu sugeri para ela, talvez o que tu fez aqui nessa situação, traga pro lado familiar, né? Veja o que tá, assim, como que tu pode trabalhar uma nova postura dentro disso, tá? Aqui os seres de luz, então, subiu, estava 55% conectada no início da sessão e subiu para 100%. Aqui é perfeito subir. Quanto maior no final, aqui é melhor, porque seres de luz, eu quero me conectar com a minha espiritualidade, eu quero me conectar com a minha luz. Se a gente for ver, lá em maio, olha só, ela estava zerada, para te ver como que estava o campo de energia dela. Ali em maio você subiu para 70, mas aqui já subiu para 100. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Consegue? Tá sendo claro para vocês? E dos seres das trevas, olha só, tava 80% em maio e agora, ó, já caiu para 30%. Então ela tá conseguindo lidar com as coisas dela, com essas energias. Provavelmente ela deve estar fazendo alguma meditação, não sei se está recebendo o reiki de alguém, não sei, eu não sei nada da vida da pessoa, eu só sei quando eu abro aqui o relatório e quando eu acesso o campo de energia à distância, tá? Então, quais as motivações pessoais que a pessoa deve trabalhar a partir desse momento? Também tudo através de gráficos, tá, pessoal? Então veio, ó, propósito definido, automerecimento, liberdade e independência, coragem para ser o que ela é, tá? Então, e isso se repetiu algumas coisas agora, de maio para cá, o que ficou repetitivo, propósito definido. Então, penso que talvez ela começou a se posicionar mais,
a partir do momento que ela sabe quem ela é, o que ela quer, ela começou a se posicionar mais, se sentir mais merecedora, e daí ela conseguiu transformar essas questões dentro dela e apareceram outras coisas. Então ela precisa ter mais senso de prosperidade, amor, controle sobre as próprias emoções, compreensão e clareza e paciência, tá? Que foi o que saiu agora. Então, às vezes, sai também dicas de harmonizações para a pessoa fazer, que é aqui que eu falo que é o tema de casa, né? Pós-geobiologia. Então, para algumas pessoas saem, para outras pessoas não saem. Isso vai depender da orientação dos gráficos, tá? Da energia dos gráficos da radiestesia. Então, saiu para ela um tratamento com ervas, que é para fazer um chá, então, com manjericão e alecrim, ingerir durante 10 dias, e veio sugestão de bons hábitos que deverão ser incluídos a partir de agora, né? Que é evitar comer gorduras, dormir o suficiente, evitar fazer de tudo um assunto pessoal. Então, veio essas dicas para ela fazer de harmonizações. Aí aqui já entra as mensagens, tá? Então, eu trabalho com vários oráculos, que é dos dragões, tem da Kuan Yin, e também tem os dragões menores, daí as cartas menores, tá? Em maio saiu, vamos ver quantas mensagens saíram. 1, 2, 3, 4 dragões, tá? Então saiu algumas mensagens, tudo isso eu mando também para ela, para cliente, né? E agora em outubro saíram só 2 mensagens, que foi o mestre espiritual, que é dessa carta aqui da Kuan Yin. Saiu dessa. E saiu o Baby Orange, que é das cartas pequenas. Por inclusive, eu tirei ele aqui, ó. Baby Orange, das cartas pequenas, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aí, esse é uma planilha, tá? Agora tem a outra planilha aqui, que aqui também eu trago o gráfico tabela de medições. Então, chakras, corpo físico, corpo etérico. Então, olha só, os chakras dela lá em maio desse ano estava 70% desalinhado e agora em outubro subiu para 100%. Então, por isso que eu digo, né? A gente é energia, a gente está interagindo com outras energias dos ambientes de outras pessoas, mas eu digo assim, algo aconteceu nesse período de 5 meses que levou ela a se desestruturar, desestabilizar e acabou contribuindo de uma forma negativa, né? Sujando os chakras. Então estava 100% desalinhado, foi limpo, foram harmonizados e ficou zerado. O corpo físico se manteve, 60 lá, desalinhado, e 60 aqui. Então eu fiz uma pergunta para ela, né? O quanto que ela tá cuidando do corpo físico, desde a alimentação, e vocês viram que lá atrás saiu a questão de alimentação. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Sugestões de bons hábitos: evitar comer muitas gorduras, dormir o suficiente, né? Então, saiu isso. O corpo etérico é o primeiro corpo sutil, logo depois do corpo físico. Então, quando a gente tem muitos traumas, muitos estresses, isso vai ficando rasgado. Então, o corpo etérico, ele estava 40% em maio, desalinhado, mas subiu para 60% agora. Por isso que eu digo, algo aconteceu, uma dor emocional, um trauma, um estresse que levou a subir. Tá conseguindo verificar isso, pessoal? Se tem dúvida, tem pergunta, enviem, tá? O corpo emocional, então, olha, lá em maio estava 40% desalinhado, no final ficou 20%, e agora em outubro estava 30%. Então, o que me dá a entender? E no final ficou zerado. Eu olhando daqui me dá a entender que ela está conseguindo lidar melhor com as emoções dela, não é mesmo?
Se estava 40 em maio, no final da sessão ficou 20. Às vezes é normal, às vezes a gente não consegue harmonizar tudo numa vez só. A pessoa ela também tem que mudar a postura dela no dia a dia. E eu acredito que ela fez isso. Tanto que quando foi aberto hoje a geobiologia, ontem, né, estava 30%. Tá? O corpo mental dela, que fala de mente, estava 80% desalinhado. Então, olha só o quanto dela tinha de pensamentos recorrentes. Pensamentos preocupantes, negativos, crenças limitantes, crenças autossabotadoras, tinha bastante coisa. Então, ontem, quando eu abri a gel de novo, já estava 25. Então, olha o quanto isso mudou. Por isso que eu digo, às vezes sozinha a gente não consegue dar conta. A gente tem que pedir ajuda, né? A geobiologia ajudou a fazer uma limpeza, mas ela também provavelmente ela deve estar se autopoliciando, prestando mais atenção em si mesma para não deixar que as coisas fiquem tão desestruturadas dentro de si mesma, tá bom? O corpo espiritual, que tem a ver com a nossa conexão com o divino, estava 40% desalinhado e no final, lá em maio, ficou limpo, ficou zerado. E ontem, quando eu abri, estava 10% desalinhado. Então, isso me dá a entender que ela trabalhou bastante a espiritualidade dela, né? Porque se estava 10% desalinhado, 90% estava alinhado, entende? Então, olha, e esse trabalho interno de espiritual, né? Espiritualidade, bons pensamentos, bons sentimentos, prestar mais atenção, autoconhecimento, tudo isso contribui e acaba baixando. Aí as pessoas dizem assim, ai, Cláudia, mas por que subiu de novo? Porque tudo é energia, né? A gente é energia, a gente está em constante movimento e as coisas acontecem na nossa vida e isso acaba desestruturando, desalinhando, desarmonizando a nossa energia e às vezes gerando traumas, bloqueios. Então, por isso que é tão importante fazer essas limpezas, essas harmonizações, esses ajustes para a gente se sentir melhor, para a gente se tornar um ser humano melhor para nós mesmos. Tá fazendo sentido para vocês isso, pessoal? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, seguimos adiante. Corpo espiritual, formas pensamentos negativos. Olha só, estava 30% desalinhado lá em maio. No final da sessão caiu para 20%. E agora, quando eu abri ontem, estava só 5%. Então, gente, olha só o quanto essa mulher, ela se trabalhou internamente para ver essa melhora, tá? Mesmo o que aconteceu na vida dela, ela conseguiu se manter mais, talvez, racional, mais centrada na tomada de decisões, usando mais o lado sábio dela, tá? Então, olha só, a energia de medo estava 70% desalinhado lá em maio, caiu para 0 e ontem, quando eu abri, estava 15%. Então, ela já conseguiu lidar melhor com o medo dela, né? Com posturas mais corajosas. No final, ficou limpo, ficou zerado, ficou alinhado. A ansiedade estava 30% desalinhado lá em maio, no final da sessão ficou zerado e se manteve zerado aqui, ó, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Isso não quer dizer que ela não tenha ansiedade, mas ela está conseguindo lidar bem com isso. Emaranhamento sistêmico. Então, é tudo aquilo que a gente está em ressonância com o nosso sistema familiar. Então, estava 40% desalinhado, no final ficou limpo, ficou zerado. Isso quer dizer o quê? Não é que não tenha mais, mas foi feita algumas limpezas, ajustes, alinhamentos para que a pessoa consiga ter mais consciência, clareza de como que ela está agindo e às vezes vem no sistema familiar que eu faço igual
Então, a partir daí, ela começa a mudar. Não, mas para lá, tô fazendo igual, mas eu não quero assim, eu quero fazer diferente. Então, a pessoa começa a mudar. E eu tenho certeza que ela fez diferente, porque ontem, quando eu abri, já estava em 10%, né? De 40% já estava 10%. Então, houve uma melhora muito grande. O poder pessoal está relacionado à nossa autoestima. Então, quanto mais alta a porcentagem no final, melhor. Então, olha só, lá em maio estava 80% alinhado, mas estava muito lá em cima. Talvez ela estava se achando assim, muito. Eu sou foda, né? Eu sou a Mulher Maravilha, né? E depois, no final da sessão, em maio, baixou para 50%. E daí veio essa percepção que eu escrevo aqui, ó, que eu escrevi na época ali. Estava 50% antes, estava demais. Baixou um pouco a bola. Então aqui estava muito, sabe? Muito, muito alto. Então deu uma baixada justamente para trazer ela para o centro dela. Então, olha só, agora, ontem, quando eu abri, já estava 40%. Então, deu uma baixada e, ao mesmo tempo, tá se alinhando, tá se colocando de novo com a vida, né? Tomando as rédeas da vida dela nas mãos e entrando de novo para os trilhos. Então, subiu de 40 para 50. Ontem terminamos a sessão com a autoestima em 50%, tá? Implantes e chips espirituais, o que é isso? Quando a nossa energia está muito densa mesmo, muito pesada, os seres das trevas, eles acabam entrando no nosso campo de energia e implantando implantes e chips espirituais que acabam atrapalhando a nossa evolução, o nosso prosperar, desde a parte de grana mesmo, né? Desde a parte de captação de material sexual genético e, enfim, implantes e dispositivos espirituais. Então, isso assim, realmente às vezes a vida da pessoa não vai. Não vai. Por quê? Porque tá cheia de implantes e chips, tá toda chipada, que eu digo, né? E eles acabam, seres das trevas, controlando o nosso campo de energia, né? Então, a gente fica conectada com eles. Lembra que no início da sessão lá, ela estava, acho que 80% lá em maio, 80% conectada com os seres das trevas? Olha só, aqui isso comprova. Desses 80%, ela tinha 20% de chips, né? Então foi limpo, foi harmonizado, ficou zerado no fim, foram extraídos, mas algo aconteceu. Porque olha aqui, ó, lá em maio 20 e agora 40. Então eu questionei ela. Eu não sei o que tu tá fazendo, o que aconteceu, porque se for olhar aqui, ó, a conexão com os seres de luz aumentou, né? E baixou das trevas, mas eu disse para ela, eu não sei o que tu fez, mas algo aconteceu que te implantaram mais chips. Ou esses estavam escondidos e apareceram agora. Aí eu falei para ela, eu não sei se tu tá procurando, o que acontece? Isso eu já peguei muito em geobiologia, pessoal. As pessoas, elas vão fazer terapia e eu, assim, é importante dizer que eu não tô julgando, tá? Mas eu, como terapeuta, eu preciso trazer esse esclarecimento para vocês. Às vezes a gente tá tão desesperado que quer fazer alguma coisa e vai procurar pessoas que às vezes não têm o conhecimento suficiente de energia. Porque hoje em dia, se a gente for ver na internet, tem um monte, milhares de terapeutas oferecendo serviços de terapia. Que bom, fico feliz, mas assim, tenham cuidado, porque a gente não sabe como são pessoas novatas que às vezes um pouco inexperientes, eles não sabem com que tipo de energia ou egrégoras espirituais que está por trás daquela energia, né? Vamos pegar o exemplo do Reiki. O Reiki hoje em dia já tinha um tempo atrás, agora cada vez mais
Tem pessoas que estão fazendo cursos de Reiki online e começam a trabalhar. Só que assim, tu não tá trabalhando, tu tem uma iniciação online, Reiki é presencial, iniciação em Reiki é presencial. Então você não está se conectando com aquela energia. Então a gente precisa ter o cuidado para quem que a gente vai entregar a nossa energia. Porque às vezes a gente entrega a nossa energia e acontece isso, ó. Eu vou até assinalar aqui, ó. Acontece isso aqui, tá? Entregou, não sei, né? Ela não me falou nada, eu só levantei a questão para ela pensar. Algo aconteceu aqui que foi implantado mais chips. Então, assim, cuidado para quem vocês entregam a energia de vocês, porque às vezes vocês estão trabalhando, estão servindo de suco, né? Estão sendo sugados a energia de vocês. Teve uma vez que eu atendi uma cliente, eu atendo pessoas do país todo e inclusive fora daqui, tá? E teve uma vez eu atendi uma cliente que ela é aqui do Brasil. E ela disse assim: ai, Cláudia, eu não sei, eu tava muito mal mesmo. Eu fui numa benzedeira. Fui lá, me benzi. E tu acredita que eu fiquei pior? Ela disse: eu tô aqui, tá tudo dando tudo errado na minha vida. E eu tô aqui falando contigo, o telefone pulou da minha mão, ela mandando mensagem para mim, a gente falando por mensagem pelo WhatsApp. E daí eu disse para ela: olha, nesse caso aí, vamos abrir uma geobiologia pessoal, ver o que tá acontecendo para a gente fazer essa verificação e essa limpeza. Mas isso ela me falou depois, né, que tinha ido na benzedeira. E ela tava 100% chipada, né? E ela disse assim: meu Deus, Cláudia, a tua limpeza assim foi muito boa mesmo, agora as coisas estão fluindo. E daí é aquilo que eu sempre falo, tem que ter cuidado para quem você entrega a sua energia, porque às vezes acontece bem isso. A pessoa, talvez, o terapeuta, não cuida da sua energia, acaba trabalhando com energias com egrégoras que nem ele mesmo tem conhecimento. Então é importante ter esse cuidado, tá? Para que isso não aconteça, porque às vezes a gente vai procurar uma ajuda e essa ajuda às vezes não é tão efetiva. A ajuda acaba se tornando uma desajuda, uma ajuda ao contrário, né? Mas tudo bem, tá tudo certo, né? Ainda bem que dá para limpar. Magias e pragas rogadas, deixa eu voltar aqui então. Magias e pragas rogadas e maldições. Então, olha só, lá em maio estava 60% desalinhado. No final ficou limpo, ficou zerado, mas quando eu abri ontem estava ainda 30%. Então, e essas magias e pragas rogadas e maldições pode ser a nível sistêmico, que foi o que eu questionei ela, porque ainda tem muita conexão com a parte familiar, né? E tem muita conexão ainda com vida passada, então eu ainda acredito que tem uma porta aberta ainda por onde flui essas magias, pragas rogadas e maldições. No final da sessão foram limpos, ficou zerado, ficou harmonizado, né? Vamos ver o que acontece agora. A energia de inveja lá em maio estava 40% desalinhado, no final ficou limpo, ficou zerado, mas ontem, quando eu abri, ainda tinha 20%. Aqui eu sempre falo, né? Energia de inveja. É a inveja que as pessoas sentem de nós, né? Às vezes por ter um cargo bom, um bom emprego, um bom trabalho, uma família que aparentemente, né, nas mídias sociais é tudo linda, maravilhosa. Então, assim, energia de inveja por você ter um bom emprego, por ter um carro, e ao mesmo tempo não só a inveja que a gente recebe, mas que inconscientemente a gente inveja a vida das outras pessoas, né? Então tem que ter cuidado. Então estava ainda 20% desalinhado, no final ficou limpo, ficou zerado, tá? E a energia de falecidos lá em maio estava 40% desalinhado e no final foram encaminhados, então, no campo de energia. O que é essa energia de falecidos? A todo instante a gente está entrando em contato com as energias
dos ambientes das outras pessoas, a gente entra em outros locais, em cemitério, hospital, sei lá, banco, trabalho, consultório, enfim, a gente está interagindo com essas energias. E quanto mais a gente se torna um ser de luz, a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade, aumentar a nossa frequência energética, a gente vai atrair essas energias densas. É como uma lâmpada acesa no meio da escuridão, vai atrair borboleta, né? Aquelas mariposas. Então, isso é uma coisa normal acontecer na vida da gente. Então, por isso que é tão importante a gente sempre fazer uma manutenção da nossa energia. Porque aqui nessa energia de falecidos, às vezes a gente pega energia de obsessores, tem energia de pessoas que são falecidas, que às vezes tem muita fome, e daí tu começa a dar fome do nada, que tu tem muita fome, que tu quer comer, ou pessoas que são alcoólatras, do nada te dá vontade de tomar uma bebida de álcool. Então, assim, é importante ter esse cuidado, né? Às vezes nem sempre é sobre nós, é sobre também as energias as quais a gente também está interagindo, tá? Então, aqui quando eu abri ontem a gel dela, a energia de falecidos baixou bastante, então olha só, tava só 10% desalinhado, no final ficou limpo, ficou alinhado, foram todos encaminhados, tá? E essa sessão, então, de geobiologia, ela se transcorre mais ou menos num período, num tempo, né? Dá mais ou menos, realizado à distância, mais ou menos uma hora e meia, dependendo de como que está o campo de energia. Tá, pessoal? Então é assim que funciona e tudo isso a gente vai fazendo as verificações em cima dessa mesa. Para quem está chegando aí agora, a gente está falando de geobiologia alquímica, que é limpeza energética à distância. Monto o relatório, envio para cliente e envio um áudio explicando tudo que foi limpo, que foi harmonizado, como é que é isso para ela, se faz sentido, se não faz. Para a pessoa assim realmente trazer o feedback dela, dizer não, Cláudia, realmente assim faz sentido ou não, daí a gente vai conversando. Acaba sendo então uma sessão de terapia, tudo isso realizado à distância, sem ter a necessidade de você parar com a sua vida. Certo, pessoal? Ficou claro para vocês? Quem tá aí ainda? Diz sim ou não? Ficou claro? Faz sentido para vocês? É bem amplo, bem profundo realmente essa limpeza energética, a harmonização em cima da mesa da geobiologia alquímica, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Quem tiver interesse em agendar uma geobiologia alquímica, limpeza energética aí no campo da área da vida pessoal, pode me chamar no direct. Tem o link do WhatsApp aí na minha bio. É assim, um trabalho, uma harmonização que vale super a pena mesmo, sabe? É muito bom mesmo. Sou suspeita em falar, né? Porque eu uso muito. Que bom, obrigada, gurias, tá bom? Eu quero estar trazendo aí nos próximos dias também sobre a prosperidade financeira e profissional, tá mostrando aí a geobiologia de ambientes também. Na geobiologia de ambientes, você ganha um e-book com dicas e mais harmonizações, mas isso eu vou estar deixando para falar quando eu for aqui fazer uma live aí, um bate-papo, né, explicando para vocês como é que funciona, o que é limpo, o que é harmonizado, né, dentro de uma geobiologia de ambientes, de relacionamento também. Isso é bem importante, sabe, trazer esse esclarecimento para vocês. E uma curiosidade, né, havia aqui algumas pessoas que são meus clientes, sabe, já contrataram o meu serviço, né, mas não sabem como é que é do lado de cá. Então hoje eu mostrei o lado de cá, como é que funciona. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso. Compartilhem
esse bate-papo, essa live com quem vocês acham que precisa, tá? Porque é assim que funciona aqui. Essa aqui até eu vou dizer assim, vocês vão dizer, ah, foi bastante coisa. Eu vou te dizer que foi até pouca coisa. Tem clientes que têm mais detalhamento, muito mais mesmo. E essa aqui estava até tranquilo. Tá bom? Beijo grande então. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.